Meus irmãos, hoje nós vamos ver a primeira tábua da lei. Como nós dissemos na semana passada, estamos fazendo esses estudos panorâmicos sobre os 10 mandamentos. Na semana passada nós vimos justamente o prólogo, a introdução dos 10 mandamentos, os dois primeiros versículos de Êxodo 20. E hoje nós vamos ver a primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos. Então justamente a nossa intenção não é falar especificamente de cada mandamento, mas nós tratarmos de maneira panorâmica do princípio que rege essa primeira tábua da lei. Então, vamos iniciar orando para que o Senhor nos ilumine neste estudo bíblico. Deus eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem derramado graça sobre nós através dos estudos bíblicos, através das exposições que têm sido feitas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós já temos perspectiva de retorno para o culto público, para o culto solene, e nós nos alegramos com isso, Senhor. Nosso coração está feliz, ó Pai, de termos essa notícia. Nos abençoa, Senhor, com este estudo de hoje, para que nós possamos aprender e lembrar esse princípio tão precioso que é o de amar o Senhor acima de todas as coisas, ó Pai. Porque nós só amamos a Ti, nós só amamos ao próximo porque o Senhor nos amou primeiro. Então, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua luz, ó Pai, nos ilumina para que possamos compreender e praticar essa verdade tão preciosa, Senhor. Continua abençoando a nossa igreja, continua abençoando o pastor Cristo, o presbítero Nélio, também o presbítero Pedro, Senhor. Continua abençoando, ó Pai, cada família da nossa igreja, os diáconos, diácono Nego, diácono Mário. Continua, ó Pai, trazendo graça sobre a vida deles como liderança da igreja, Senhor. Continua também, ó Pai, restaurando a saúde daqueles que ainda estão debilitados. E nós, mais uma vez, te agradecemos por aqueles que contraíram o vírus, mas que foram curados pela Tua graça. Nós pedimos misericórdia por aqueles que porventura ainda estejam infectados, Senhor. Nós pedimos também que a Tua graça e a Tua sabedoria esteja sobre os governantes, sobre os gestores, ó Pai, desta crise, para que as coisas continuem caminhando de uma forma a melhorar, Senhor, de forma que nós não precisemos retornar para um isolamento, ó Pai. Continua, Senhor, abençoando, trazendo misericórdia sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, Senhor. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Na semana passada nós vimos o verso 1 e o verso 2. E nesta semana nós vamos ver do verso 3 até o verso 11, que é a primeira tábua da lei. Diz assim a palavra do Senhor: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, no primeiro estudo sobre esse tema, nós vimos o porquê nós devemos amar a Deus, como nós podemos viver em amor para com o Senhor. E vimos que, devido ao fato de que Ele fala a nós
porque Ele é o Senhor nosso Deus e porque Ele nos livrou da escravidão do pecado. Ele nos redimiu, esse é o significado de redenção, você ser libertado do cativeiro. Hoje nós veremos como nós vivemos diretamente essa relação de amor para com Deus, que é a primeira tábua da lei, em Êxodo 20, Êxodo 20, versos 3 a 11, e que é resumido em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e com toda a tua força. Como vemos Cristo repetindo esse texto de Deuteronômio capítulo 6, lá em Mateus capítulo 22, quando ele é questionado. Um dos fariseus vem provar Jesus e ele quer mostrar que Jesus ali era um tagarela, que não conhecia da lei, era talvez um curandeiro, uma pessoa que estava ensinando doutrinas erradas, e ele vai ali para tentar provar Jesus. Então, lá em Mateus capítulo 22, nós vemos esse questionamento do fariseu a Cristo. Ele diz assim, o texto: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É por isso que nós vamos expor os 10 mandamentos de maneira panorâmica. Ou seja, nós vamos seguir o resumo da lei estabelecido aqui por Jesus. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, ou com todo o nosso entendimento, como está na versão do Novo Testamento. E amar ao próximo como a nós mesmos, que é o resumo que se encontra da lei em Levítico, que aqui também é repetido por Cristo. Então, nós vamos ver hoje que nós devemos viver em amor para com Deus, e só assim, só sendo estabelecido este amor, que no caso nós sabemos, como diz o apóstolo João, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, é exatamente essa ordem que é estabelecida aqui. Deus, Ele nos libertou, Deus, Ele nos amou, por isso nós o amamos, e porque nós o amamos, nós amamos ao nosso próximo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, que nós vivemos uma vida de amor com Deus quando nós o amamos com todo o nosso coração. O resumo que se encontra na primeira tábua da lei está em Deuteronômio 6, verso 4, verso 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui segue as palavras que Cristo falou: amarás de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Veja que semelhança existe justamente entre o que esse texto coloca de Deuteronômio e o que é colocado nos versos de Deuteronômio 20 que nós lemos. Primeiro Deus fala, depois ele se apresenta como o Senhor Yahvé, demonstra que ele é o Deus de Israel e então mostra como nós devemos amá-lo. Os 4 primeiros mandamentos podem se resumir, meus irmãos, como combatendo um pecado que é central. Então, os 4 mandamentos eles vão assumir essa forma, vão falar do amor a Deus, vão falar da adoração, e eles vão ter um pecado aqui, vão combater um pecado aqui que ele é central, que é um pecado complexo, que pode ser tanto visível, tanto material, como algo completamente invisível, algo que realmente só mora no nosso coração, que pode nos acompanhar durante a nossa vida, durante anos, sem nós percebermos. Esse pecado, meus irmãos, na verdade, abriga em si outros pecados. Ele é a raiz de muitas transgressões. Esse pecado, meus irmãos, é de fato a idolatria. O desejo que o homem tem desde o pecado, desde a queda, em Gênesis 3, de colocar qualquer parte da criação no lugar que só cabe ao Criador. Por isso, amar a Deus de todo o coração implica primeiramente na ordem de não termos outros deuses. Salomão disse em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando Deus criou o ser humano, ele não criou como um carro, ele não criou como um robô, com partes
independentes, e sim como um todo. E no centro desta unidade, no centro desse todo, está o coração humano. Quando Deus criou o homem, o coração do homem era voltado para Deus, era voltado para o seu Criador, para cumprir a sua palavra, para cuidar do jardim como Deus havia designado. Ao quebrar a lei do Senhor, o coração do homem, meus irmãos, tornou-se um centro de corrupção. E este lugar que era o centro da adoração ao Criador, ao Senhor Todo-Poderoso, se tornou então o centro da apostasia, se tornou o centro do pecado, se tornou o centro de toda adoração a ídolos. E se o nosso coração ele não é um coração renovado, aquilo que nós vamos externar, aquilo que nós vamos colocar para fora, é aquilo que está no nosso coração, como vai dizer Cristo. A boca fala do que o coração está cheio, e aquilo que sai da boca do homem é o que o contamina, porque é a manifestação do seu pecado. Dessa forma, tomar o nome de Deus em vão é pecado, porque mostra que Deus é qualquer coisa em nosso coração, menos algo que deve ser respeitado, honrado e temido. As nossas palavras, elas têm peso, as nossas palavras, elas têm significado. E se nós desprezamos o nome de Deus, se nós colocamos o nome de Deus à prova em qualquer coisa, nós estamos provando que no nosso coração nós não honramos, nós não colocamos no mais alto valor que deve ter. Por isso, meus irmãos, é que somente com um novo coração é que nós podemos, de fato, amar a Deus de verdade. Por isso é necessário nascer de novo, sermos novas criaturas e vivermos em novidade de vida. O coração de pedra do homem natural não compreende nem ama o Deus vivo. Então, assim como Deus fala no vale de ossos secos em Ezequiel 37, é Ele que nos traz a vida, é Ele que dá lá aos ossos os tendões, os músculos, a carne, a pele, e ali eles se tornam corpos vivificados, são ressuscitados, porque o Espírito do Senhor está sobre eles. Então, da mesma forma, o Espírito do Senhor precisa estar sobre nós para que nós possamos, de fato, viver em amor para com o nosso Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4, verso 15, nós vemos uma exposição bastante abrangente, bastante certeira, digamos assim, da idolatria. Diz assim a partir do verso 15, Deuteronômio 4, a partir do verso 15: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não te levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dê escuto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Aqui há uma implicação muito prática. Nós não devemos fazer, nós não devemos ter nenhuma imagem da Trindade. Mas quero chamar a atenção dos irmãos para algo muito mais grave e muito mais profundo. Quando Deus nos proíbe de fazer imagens, é porque no seu caráter, na sua essência, Deus ele é espírito, meus irmãos. A única imagem de Deus que existe é o próprio Cristo, o Filho, aquele que revelou o próprio Pai. Como descrito em Colossenses capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível. Mas nós somos seres criados para sentir, para tocar, para provar. Queremos um Deus, então, com a nossa mente embotada pelo pecado, um Deus que seja palpável. Por isso gostamos de nos emocionar muito. Por isso gostamos de ter uma adoração que ela é muito mais sensitiva. Muitas vezes medimos a espiritualidade das coisas a partir dos nossos sentimentos. Observe, então, que o que motiva você a levantar todos os dias
É a sua família, o seu trabalho, os seus estudos? É aquilo que você faz? É aquilo que você vê? É aquilo que você acha que vale a pena? Podemos então até não termos os ídolos de gesso como os católicos romanos e como pessoas de outras religiões. Nós não temos madeira e metal em nossa casa representando aquilo que nós cremos, mas de diversas maneiras nós fazemos de coisas materiais e às vezes de coisas que não são necessariamente materiais, mas de coisas que são terrenas, coisas que são passageiras, a nossa bússola para nos orientar nesta terra, a nossa crença, a nossa força motriz muitas vezes não está no Criador, mas está nas coisas criadas. O profeta Jeremias, no capítulo 17, ele mostra isso de uma forma bem clara. Ele diz o seguinte: enganoso é o coração, mais corrupto do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. O coração humano é como um jardim que precisa ser constantemente limpo e guardado, meus irmãos. Ou ele se torna cheio de ervas daninhas, de espinho e de mato. Um dos grandes perigos de nossa sociedade atual é que a nossa sociedade é formada por humanos para atender a anseios meramente humanos. A adoração virou apenas uma parte da rotina de algumas pessoas. Isso falando, claro, aqui de modo bastante amplo. As pessoas, elas, por exemplo, no domingo, no dia do Senhor, tem todo tipo de programação e agora, durante a pandemia, nós vimos como as pessoas ficaram desesperadas porque boa parte do seu entretenimento, que era boa parte da sua vida, como por exemplo futebol, shows, bares, restaurantes, cinema, teatro, todas essas coisas foram momentaneamente tiradas e nós vimos como as pessoas elas se sentiram desesperadas. Não que nós não possamos jogar futebol ou assistir um jogo de futebol, não que nós não possamos ter o nosso momento de diversão, de lazer, de entretenimento, mas que isso tomou uma dimensão tão grande na nossa sociedade que isso passou a ser a motivação. Eu ganho dinheiro, eu ganho meu salário, eu pago minhas contas e aquilo que eu posso eu invisto pura e simplesmente para o meu entretenimento. Eu coloco no altar do futebol, eu coloco no altar da bebida, eu coloco no altar de um carro com um grande som, porque ali está a minha satisfação. Deus, meus irmãos, Ele se agrada da amizade, da confraternização. Deus se agrada da família unida, pois obviamente foi um projeto dele. Deus se agrada de que nós tenhamos bons empregos, que sejamos bons alunos na faculdade ou na escola. Deus se agrada que nós vivamos bem. Mas se tudo isso é colocado como um obstáculo entre nós e Deus, isso se torna um ídolo. Isso se torna algo que Deus odeia, algo que Deus abomina. E coisas legítimas como as que eu falei aqui, elas se tornam então coisas ilegítimas, se tornam coisas pecaminosas, porque o nosso coração, que como dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. O nosso coração pegou uma coisa legítima, uma coisa boa, como por exemplo cuidar da família, como por exemplo estudar, e tornou isso um ídolo. O Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. E no coração daqueles que amam a Cristo, só deve haver um rei ocupando o trono. Só Cristo deve ter o lugar central nas nossas vidas. Amar a Deus com todo o nosso coração é ter uma vida cristocêntrica. Cristo como sendo o centro da nossa existência e da nossa vida. Segundo lugar, o texto nos leva ainda para vermos que nós amamos a Deus amando com toda a nossa alma. Em primeiro lugar, amando com o nosso coração e aqui amando com a nossa alma. A nossa alma, ela é
o fôlego de vida que Deus nos deu. A palavra, alma e espírito, elas são a mesma coisa, não são coisas diferentes e coisas separadas. Então, tanto em grego como em hebraico, elas significam vento, sopro, são a parte invisível que nos compõe, mostrando que a vida não é só matéria, não são apenas fenômenos naturais, físicos e químicos. A nossa alma, ela não pré-existe, mas a partir do momento da nossa concepção, o Senhor coloca um espírito em nós, nos une o nosso espírito ao nosso corpo. E depois que nós morremos, a nossa alma se separa do corpo, o corpo fica neste estágio de sono, e nós vemos lá no livro de Apocalipse de que no último dia todos serão ressuscitados, tanto os ímpios como aqueles que são justificados em Cristo. A diferença é que aqueles que estão justificados em Cristo terão sua alma unida com o corpo, e isso para a glória, para a glorificação. E aqueles que não estão em Cristo terão a sua alma unida com o corpo, mas serão colocados em tormento eterno. O grande ponto, meus queridos, é que aquele que está em Cristo, que foi convertido dos seus maus caminhos, que é adotado por Deus, recebe da parte de Deus aquilo que está na Escritura como sendo a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É o próprio Deus entrando em contato conosco, habitando em nós. A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. O profeta Joel disse: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E isso se cumpre no Novo Testamento, como vemos em Pentecostes. E durante esse período a igreja resiste. Os apóstolos escrevem o Novo Testamento e a palavra de Deus é espalhada sobre a terra. Dessa maneira, meus irmãos, a espiritualidade é uma marca essencial, é uma marca fundamental, é uma marca distintiva, necessária na vida do cristão. Um cristão que vive como se Deus não existisse, não fizesse a diferença na sua vida, não foi convertido, é isso que nós podemos dizer. Pois quando convertidos, o Espírito Santo faz morada em nós. Paulo diz em 1 Coríntios 16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja só que coisa maravilhosa, meus irmãos. O nosso Deus não é claro, nós devemos entender Deus como sendo diferente da criação, como o Deus que não se mistura com a criação no sentido de que ele não está na natureza, pura e simplesmente misturado com as coisas, que ele é um Deus que está separado, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que se une conosco. O Espírito Santo nos une a Cristo. Veja só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós somos habilitados, nós somos capacitados a viver com a nossa alma, com o nosso espírito empenhado no amor a Deus. A nossa vivência dia a dia nas disciplinas espirituais, a nossa certeza de que este mundo não é tudo o que existe, a certeza de que nas situações adversas e complicadas pelas quais nós passamos, como doenças, crises financeiras, em todas essas situações, a nossa alma está ancorada em Cristo. Se não enxergamos nada além deste mundo físico, o que nos resta é, como diz o apóstolo Paulo, é comer e morrer. A vida não tem sentido a justiça, não tem sentido a bondade. É no lavar regenerador do Espírito Santo de Deus que passamos a poder discernir e a viver as coisas espiritualmente. A Bíblia nos manda, meus irmãos, sermos moderados em todas as coisas. Pode observar, na comida, na bebida, nos estudos, no trabalho, no descanso e até mesmo no exercício físico. Mas quanto ao Espírito, o apóstolo Paulo diz que devemos ser cheios, enchei-vos do Espírito, enchei-vos até transbordar. Dessa forma, meus irmãos, a adoração é um aspecto fundamental da vida do crente. Meus irmãos, nesses dias nós fomos
nós fomos privados do culto público. E eu vi a comoção dos irmãos no grupo da igreja, de outros irmãos quando eu conversava pelo WhatsApp, falando da tristeza que era muitas vezes passar na frente da igreja e ver a igreja fechada, de saber que mais um domingo se aproximava e que nós não podíamos estar na casa do Senhor. Ah, meus irmãos, mas esses dias estão contados. Temos a perspectiva de retorno, temos a perspectiva de podermos voltar à casa do Senhor, mesmo com todas as restrições, ainda que tenhamos dificuldades. Sabemos que nem todos vão poder ir porque são dos grupos de risco, mas o que nos alegra é só a perspectiva de sabermos que iremos voltar. Já aquece o nosso coração. E isso nos ensina e nos mostra a vermos aquilo que nós tínhamos até pouco tempo, de podermos estar na casa do Senhor, e que muitas vezes nós desprezávamos por besteiras e bobagens. Mas dentro em breve nós estaremos reunidos novamente. E a nossa perspectiva não é só essa daqui, dos cultos aqui, que são extremamente preciosos, como nós aprendemos com esta pandemia, mas a perspectiva de que o nosso futuro é de que estaremos na presença do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, e de que essa comunhão não será interrompida por nenhuma pandemia, por nenhum pecado, por nenhum mal. Na comunhão dos santos, meus irmãos, no dia do Senhor, nós somos alimentados com a pregação da palavra. Ah, meus irmãos, como vai ser precioso o dia do nosso retorno. Eu já pude experimentar isso aqui em Recife e é maravilhoso, meus irmãos. A nossa vontade é que não acabe. E em breve retornaremos na leitura da palavra, na oração, nos cânticos juntos, na adoração a Deus segundo Ele mesmo determinou. Nós conseguimos experimentar um pouco dos céus. Jesus, em João capítulo 4, diz que seus adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Ou seja, o nosso espírito é essencial no culto e na adoração, porque é a partir dali que nós ansiamos estar com Deus. Assim como existe um mecanismo no nosso corpo para que nós sintamos fome e assim nós não morramos sem os nossos nutrientes, existe o nosso espírito para que nós sintamos fome e sede de Deus. E Isaías diz: ah, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar, e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E ainda fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor Deus, porque é rico em perdoar. E Cristo diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É o fim da escassez. Cristo diz: aquele que comer de mim, que sou o pão que desceu do céu, este não terá fome. E ainda é dito no Evangelho, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aqueles que crescem. É na igreja que recebemos o alimento espiritual de Deus. Por isso, o quarto mandamento, que fala sobre o sábado, o dia de descanso, é tão essencial na vida do crente. Muitos de nós, tanto antes quanto durante a pandemia, temos negligenciado esse dia. E quando fazemos, não pense que Deus se agrade a você usando talvez aquela fala de Jesus que diz que o sábado foi feito para o homem. Não pense que Deus se agrade que você desobedeça o mandamento dele. É nesse dia em especial que nós ficamos livres do peso das outras coisas, do peso das nossas outras obrigações. O dia do Senhor, meus irmãos, é como o ato de nós dormirmos. É verdade que muita gente dorme por prazer, né? Não tanto vai muito além, né, daquilo que é necessário. Mas se você pudesse escolher não dormir e não ter nenhum prejuízo por isso, será que você dormiria?
Será que você não ocuparia essas horas com mais trabalho, com mais coisas para fazer? Nós dormimos porque isso é uma função biológica, uma necessidade do nosso corpo. Se a pessoa não dorme, ela começa a ter vários problemas de saúde, vários problemas psicológicos, ela não consegue fazer mais nada, sua energia fica completamente exaurida. E no sono nós estamos vulneráveis. No sono nós não nos alimentamos, no sono nós não bebemos, no sono nós não nos exercitamos. Deus provê que nós acordemos todos os dias. O dia do Senhor é o momento do nosso descanso com o Senhor. É o dia que nós tiramos especialmente para ler mais a palavra, para orar mais, para nos dedicar mais às obras de misericórdia. Assim como a falta de sono traz prejuízos para o corpo, a negligência quanto ao dia do Senhor traz consequências terríveis para a alma. É claro, meus irmãos, que nesses dias nós ficamos impossibilitados e sabemos que muitas pessoas ainda continuarão impossibilitadas por fazerem parte do grupo de risco, mas nós estamos falando daquilo que é uma questão de escolha, de pessoas que escolhem, que colocam como sendo prioridade outras coisas. Sem dúvida, isso foi muito comum antes da pandemia e a nossa oração é que isso mude, é que depois do nosso retorno e desse retorno gradual e que nós possamos dentro em breve retornar às coisas normalmente, pela graça e pela misericórdia de Deus, de que a santa convocação do Senhor não seja mais desprezada. E que nesses dias em que, se você ficou na sua casa e você não guardou o dia do Senhor, peça perdão e arrependa-se desse pecado. Se você o fez, continue fazendo, na esperança do retorno que já está próximo. É claro que existem pessoas que são impossibilitadas por várias questões, mas o que nós colocamos aqui, o que nós estamos colocando aqui, é que nós devemos buscar sempre colocar o Senhor como sendo a prioridade, porque existem as questões das obras de misericórdia, das questões de necessidade, mas o Senhor, Ele está sendo honrado quando você faz as obras de misericórdia. O Senhor está sendo honrado quando você faz as obras de necessidade. Mas Ele não está sendo honrado quando Ele é simplesmente preterido na sua escolha. Amar a Deus de toda a nossa alma é adorá-lo em espírito e em verdade, na beleza da sua santidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos que é colocado lá no texto de Deuteronômio capítulo 6, que nós amamos a Deus quando nós o amamos com toda a nossa força. A palavra utilizada no hebraico no texto de Deuteronômio, ela não significa força física, mas significa vigor, significa vontade, significa ímpeto. Meus irmãos, quanto do nosso ímpeto tem sido tragado pelo mundo, pelo trabalho, pelo desânimo, por obrigações. Quantos de nós não esperamos ansiosamente feriados para podermos descansar? Vivemos em uma sociedade em que nós não podemos parar. O dia é mais curto e nem 24 horas do nosso dia cabem os nossos compromissos. Eu sei que muitos, durante esse período de pandemia, não puderam parar, continuaram trabalhando normalmente por serem de serviços essenciais e que outras pessoas tiveram que continuar fazendo seu trabalho em home office, o que também exige bastante, continuar fazendo seu trabalho em casa. Então, o fato da pandemia em si, eu sei que ela realmente só deixou sem rotina pouquíssimas pessoas. A maioria continuou trabalhando, continuou fazendo uma coisa, continuou fazendo outra. E ainda assim, mesmo às vezes a pessoa não tendo que se deslocar até o trabalho, quando a pessoa vai perceber, as 24 horas do dia já se foram e ela não fechou daquilo que ela planejou.
Então, meus irmãos, a questão é: o nosso vigor, a nossa força, o nosso ímpeto tem sido utilizado para glorificar o Deus vivo? Não pense que isso se dá somente na igreja. E nesses dias nós fomos ensinados em relação a isso. No sentido de que na igreja, não é no local ou necessariamente nas questões diretamente ligadas à questão da igreja. Somente quando você vai para os trabalhos da igreja. Eles são importantes e são essenciais, são fundamentais, e nós vimos como nós sentimos falta disso. Mas nós estamos falando que quando nós amamos a Deus com todo o nosso vigor, com toda a nossa força, todas as nossas ações, todo o nosso trabalho, todo o nosso estudo, em nossa casa, com a nossa família, em qualquer outra parte, glorifica também a Deus. Perdemos isso de vista porque nos acostumamos muitas vezes a dividir a nossa vida em coisas que pertencem a Deus e coisas que não pertencem a Deus. Então, talvez o futebol não seja de Deus, a praia não seja de Deus, a minha profissão também não. Podemos muitas vezes usar isso como desculpa para cometermos pecados em nossa profissão, para talvez ser desonesto, para fazer coisas que nós não deveríamos fazer, para nos acomodarmos às questões do mundo, para viver uma vida dupla, quando o Senhor nos chama a viver uma vida em que Ele é o centro. E aí, se nós trabalhamos 8 horas por dia, se nós estudamos exaustivamente, se cuidamos como devemos da nossa família, se fazemos isso para glorificar a Deus, também estamos agradando a Ele, também estamos adorando a Ele. O nome dEle está sendo exaltado nessas coisas também. Como expõe o nosso breve catecismo na pergunta de número 1, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Todas as filosofias de vida, o pragmatismo, o existencialismo, o panteísmo, todas elas buscam responder essa pergunta: qual é o sentido da vida, qual é o fim principal do homem, por que nós existimos? Nenhum deles tem a resposta, porque lhes falta o principal. Eles não creem em um Deus criador e soberano, eles só creem no homem, na força do homem, no poder do homem. E o que resta, meus irmãos, a não ser a desesperança? Então eles dizem: nós não temos a resposta. Mas em Deus não há vazio, não há falta de sentido. Nele há vida, e como nós sabemos, vida em abundância. Diante disso, nós não podemos ceder, meus irmãos, à futilidade e à superficialidade do mundo. O mundo odeia a Deus e as coisas que são de Deus e aqueles que são filhos de Deus. Estamos no mundo com o objetivo de santificá-lo, de espalhar o Evangelho do Senhor através da sua palavra. Podemos aproveitar as coisas boas da criação do nosso Deus. Podemos e devemos fazer isso, sempre com moderação, com discernimento, de que nada pode ser colocado entre nós e o Deus que nos salvou. Porque todas as coisas que nós fazemos devem servir ao propósito de amarmos o nosso Deus, sobre tudo e sobre todas as coisas. Muitos empenharam sua energia, por exemplo, nas eleições presidenciais de alguns anos, e infelizmente nós não vemos as pessoas empenhando tanta força evangelizando, espalhando o evangelho. Muitos, meus irmãos, empenham sua energia para manter a sua casa bem arrumada e bem limpa, e isso deve ser feito. Mas quantos minutos de oração têm sido gastos por dia, pedindo que Deus abençoe e guarde esta mesma casa? Muitos de nós empenhamos nossa força naquilo que não edifica e que não produz santidade. O resultado, meus irmãos, é que somos crentes, muitas vezes, muito abaixo da imensa riqueza que recebemos como herança do Senhor. Amar a Deus de toda a nossa força é reconhecer a sua soberania e comando em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo Jesus, este foi o único que amou a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Nele nós temos o perfeito cumprimento da lei de Deus. E é nele, como ele, que nós devemos andar.
nada menos do que Cristo deve ser o nosso alvo de adoração, nosso alvo de devoção, nossa expectativa, porque somos unidos a Ele, somos unidos com aquele que nos salvou e devemos buscar seguir os seus passos em todas as coisas. Celebremos então, meus irmãos, o rochedo da nossa salvação, o Alfa e o Ômega, aquele que tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra, aquele que é o caminho para vivermos uma vida de amor para com o nosso Deus. Que o Senhor os abençoe, que a palavra do Senhor possa ser ouvida e praticada por cada um de nós. Mais uma vez, convido os irmãos a compartilharem esses estudos, esses vídeos, a assistirem caso você tenha perdido algum, todos estão no nosso canal. Também, caso você esteja vendo este vídeo pela primeira vez, que se inscreva e também possa compartilhar. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Na outra semana teremos então o estudo da segunda tábua da lei, se o Senhor assim permitir. Que o Senhor os abençoe.